Já estamos de volta com este Enfoque Plus TV, hoje aqui na OAB, na cidade de Barueri, entrevistando o professor em Direito, Carlos Eduardo Marques, para falar sobre o fortalecimento dos municípios como a solução para o Brasil. É um tema que a gente vem trazendo dentro deste Enfoque, é a crise hídrica no estado de São Paulo, também em muitas cidades brasileiras, que é a falta de água. Há racionamento de água, muitas vezes o governo dos estados não admite essa falta de água nas torneiras dos cidadãos na cidade de São Paulo e no nosso país, e a gente vê a dificuldade. Boa noite, doutor Carlos Eduardo. Boa noite, tudo bem? Em primeiro momento, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade do canal Oeste TV, o Eduardo, nosso amigo, bem como o presidente José Almir, da 117ª subseção da OAB de Barueri, que prontamente atendeu o nosso pedido ao oferecer a Casa do Advogado de Barueri para que possamos conversar um pouco sobre as atribuições constitucionais dos municípios brasileiros. Doutor, eu estou acompanhando aqui, quero fazer a primeira pergunta. O que levou o senhor a se interessar pelos municípios brasileiros, somente a questão hoje no nosso país e muitos estados, a crise hídrica, que é a falta de água nas torneiras dos cidadãos brasileiros? Bom, Eduardo, na graduação nós temos já a matéria de direito constitucional, direito administrativo, mas nós temos a matéria de uma maneira bem espaçada, não muito específica. E como um cidadão ativo que eu sou, antes mesmo de ser advogado, antes mesmo de você ser jornalista, nós somos todos cidadãos, né? Mesmo terminada a graduação, muitos temas me deixaram inquietos, o que fez com que eu procurasse me especializar no direito público, na área do direito constitucional, né? E tendo as minhas aulas com os meus professores, né, pude estudar com maior ênfase como se compõe o Estado brasileiro. E nós temos já nossas aulas, né, nos primeiros anos de ensino na escola comum, se é que podemos chamar assim, né? Vemos o mapa do Brasil e muitas vezes não nos damos conta e não percebemos a importância dessa divisão, que na verdade é uma divisão política, é uma divisão de competências administrativas, onde concluímos, e o Estado brasileiro hoje, né, depois da Constituição de 1988, nosso Estado brasileiro vem a ser uma federação. E o que é a federação? Nada mais é do que uma repartição de competências políticas administrativas, onde hoje nós temos um poder central, que é a União Federal, Brasília. Todo o território brasileiro se encontra dividido em 26 estados-membros, mais o Distrito Federal. E os estados-membros, consequentemente, se encontram divididos em municípios. O total de municípios brasileiros hoje, quando tive a oportunidade do lançamento do livro, eram 5.565 municípios. Hoje já temos órgãos oficiais noticiando que temos 5.570 municípios e outros noticiando que temos 5.580 municípios. Eu prefiro ficar com o meu número, que pesquisei bastante na ocasião, né, de 5.565 municípios, o que eu já acho que é um número bem grande para o Brasil. Doutor, eu venho acompanhando que muitos estados brasileiros é a competência da água, tá? E hoje, que nem o exemplo, São Paulo, que é a Sabesp e o governo do estado de São Paulo. E a gente acompanha que os municípios aqui no estado de São Paulo, muitas vezes depende das empresas e um pouco do governo do estado, que se entende uma empresa mista. E que leva muitas vezes a depender dessa crise hídrica que está acontecendo em São Paulo. E a gente acompanha. Hoje, a solução que os municípios consigam manter o seu município com água potável nos municípios do estado de São Paulo, doutor? Eduardo, o que eu defendo realmente com relação aos municípios e o que nós observamos ao estudarmos a história brasileira é que desde o descobrimento do Brasil
Nós sempre tivemos um governo central que manda a ordem para os estados membros agora e deve ser cumprido em todos os estados, todos os municípios do Brasil. Mas podemos perceber, se pegarmos a região sul, as necessidades de um município da região sul do Brasil são diferentes das necessidades da região sudoeste, que é onde nós estamos localizados, que são diferentes dos municípios da região nordeste, do norte, centro-oeste, e assim por diante, né? Com relação à água, recentemente eu estive no Rio Grande do Sul, e lá chovia muito. Os meus amigos do Rio Grande do Sul até brincavam comigo: ô Paulista, leva água para São Paulo, que vocês estão sem água lá. Né? E aqui nós temos a falta d'água, a crise hídrica que nós estamos enfrentando. Importante dizer, ainda numa história próxima do estado de São Paulo, que o sistema Cantareira foi projetado na década de 70, e os engenheiros da época, hoje muitos vivos ainda, projetaram esse sistema para que ele desse vazão, fornecimento à população da região metropolitana de São Paulo até 2000. Então, realmente, já estamos em 2015, passaram-se 15 anos após a sua projeção inicial. E pouco se foi feito no sentido de planejamento estratégico para distribuição de água. E nós vemos vários municípios, seja o município de São Paulo, os municípios aos seus arredores, vêm cada vez mais crescendo. São condomínios, empresas, moradias, enfim. E pouco se faz para que esse crescimento seja de forma ordenada, se é que podemos dizer, né? Para que não venha a faltar, como foi a sua pergunta, a água. Doutor, a gente acompanha aqui o abastecimento de falta de água. No Nordeste do nosso país hoje existem cisternas. O governo federal e os governos Norte e Nordeste do país entraram no programa de cisterna para abastecimento de águas para aquelas moradias do Norte e Nordeste, que muitas vezes tinha falta de água de 3 até uma semana sem água. E São Paulo não está ficando longe disso, doutor, porque a gente está acompanhando que hoje não tem uma solução por parte do governo do estado e membros do município, ou não há interesse do poder público em resolver o problema da água. Porque será que cada município, doutor, tem competência e condições de ter a sua manutenção da água municipal, como é o caso da iluminação pública hoje? Dá um exemplo só. A iluminação pública, os municípios hoje, elas são obrigados a cuidar da iluminação pública na sua cidade. Isso também não levaria os municípios a ter a sua própria água, doutor? Doutor, nessa estudo, levantamento sobre a crise hídrica no estado de São Paulo e no Brasil? Eduardo, o que nós vemos é que o sistema estadual realmente, no caso da Sabesp, ele está sobrecarregado, né? E em nível municipal, o que nós defendemos? Por exemplo, não precisa ser cada município, mas conjuntos de municípios terem seus reservatórios próprios de água. Como Campinas, por exemplo, aí seria uma outra vertente. Campinas tem a sua própria companhia de abastecimento e fornecimento de água e esgoto, que é a Sanasa. Então, o que nós defendemos? O que eu defendo em termos de município? Cada município ou cada conjunto de municípios, em São Paulo são 645 municípios, terem reservatórios menores para poderem atender a necessidade dos seus munícipes. Isso faz com que o sistema central de abastecimento de água, no caso a Sabesp, não fique tão saturado. Outra coisa que os municípios e estados podem fazer, e eu acho até que é uma iniciativa de custo baixo, Eduardo, é fazer a captação de águas das chuvas nos telhados dos prédios públicos, para reutilizarem ou fazerem o reuso dessa água captada nos próprios públicos na sua própria manutenção, como irrigação de gramas, lavagem de áreas comuns, utilizar essa água para dar descarga nos banheiros. E aqui vale lembrar
que nós talvez sejamos uma das únicas populações do mundo que dá descarga, utilizando descarga dos nossos dejetos, né? Descarga com água potável. É uma cultura também que tem que ser mudada, porque é água tratada, é água já beneficiada, potável, pronta para ser consumida. Uma outra sugestão que nós trazemos para os municípios, nós temos visto muitos condomínios, que eu até brinco, são verdadeiras cidades dentro de cidades, né? Dependendo do condomínio que nós verificarmos, movimenta ali 10 mil pessoas, 5 mil pessoas e assim por diante. É uma população que muitos municípios do Brasil, às vezes, nem têm municípios realmente constituídos, né? Então, o que nós também trazemos como contribuição nesse sentido? Que o município só liberasse o alvará, a documentação municipal, né, que fosse de sua competência, somente após verificado que esse condomínio tivesse seu próprio sistema de uso, reuso e captação de água. No mais, fica a dica e a orientação para o cidadão economizar água e, se continuar do jeito que estão as coisas, Eduardo, nós realmente teremos que aprender muito com os nossos amigos nordestinos e teremos que fazer uso de cisterna, assim como muitos já vêm fazendo atualmente. Essa empresa que hoje abastece a água em Campinas municipal, a Sanasa, a tributação, ela se for, porque hoje nós já tem um parâmetro muito que se fala na tributação. A Sabesp, ela cobra o saneamento básico, que é o esgoto, e a água, que que muitas vezes é dobrado, e nem muitas vezes tem um esgoto também que atende a população, somente na grande São Paulo. E a gente sabe que a tributação da água se torna cara. Os municípios teriam como administrar a tributação também dessa água, sendo que a iluminação pública, a Eletropaulo, passa uma taxa para o município? Como que funciona o sistema hoje em Campinas, com essa empresa terceirizando a água municipal na cidade de Campinas? Na verdade, a Sanasa, ela é uma empresa, até onde eu pude verificar, uma empresa municipal, né? Como você mesmo disse agora há pouco, hoje nós pagamos taxa para a Sabesp, taxa de consumo de água e taxa de esgoto, né? O que nós podemos observar muitas vezes é que o esgoto ele não é tratado, ele é jogado muitas das vezes in natura nos rios, né? A partir do momento que o município ou um consórcio de municípios se unirem para constituir uma empresa pública aos moldes da Sanasa, essa taxa deve ser paga para essa empresa que venha a tratar e fornecer água para esses consumidores, munícipes consumidores, bem como que venha a tratar o esgoto gerado por esses munícipes, por esses usuários. A gente vai no pequeno intervalo comercial. No próximo bloco e último bloco, eu vou estar entrevistando aqui o professor em Direito, Carlos Eduardo Marques, também falando sobre o seu lançamento do seu livro, como está a repercussão do livro no nosso país, as palestras no Rio Grande do Sul, em Campinas, que muitas vezes traz o direito de você, cidadão, procurar os seus direitos e deveres. Não sai daí, a gente vai no pequeno intervalo comercial e já voltamos com esta Enfoque pela TV.
Já estamos de volta com esta Em Foco Plus TV, entrevistando aqui o professor Carlos Eduardo Marques para falar sobre o lançamento do livro, fortalecimento. Já não é mais lançamento, já faz um ano, né, que nós fizemos uma entrevista com o professor, que é falando sobre o livro, o fortalecimento dos municípios como uma solução para o Brasil. Professor, a importância do livro, como está a expectativa das palestras que o senhor teve no Rio Grande do Sul, Campinas, e que o prefeito das cidades que estão nos acompanhando nesse momento, que quer saber um pouco mais sobre o livro, sobre o problema da crise hídrica, que é a solução para os municípios, o que o doutor teria para falar para os professores da área e também para os prefeitos e os políticos que interessar muito mais sobre essa questão do livro, o fortalecimento dos municípios como solução para o Brasil? Eduardo, a repercussão do livro tem sido muito valorosa e muito gratificante. Como você mesmo já disse, tivemos a oportunidade de ser homenageado no Rio Grande do Sul, proferir palestras em Campinas, recebemos contatos de vários estados do Brasil e nós temos também uma certa tendência de criticar só o poder público. Eu gostaria também de deixar aqui na nossa conversa a obrigação do cidadão também, quando falamos em fortalecimento dos municípios. Não adianta só pensar que para se fortalecer um município precisa vir verba do governo federal, do governo estadual, aumentar tributos, etc. Nós precisamos também o engajamento do cidadão comum, né, como um maior fiscalizador de todos os trabalhos realizados no município, desde o funcionário público, servidor público que está, digamos, numa escala na base da pirâmide, até os gestores principais, como prefeitos, governadores, vereadores, deputados e etc. Né? Doutor, eu estava aqui dando uma olhadinha no livro, né? Teoricamente, o Estado define-se como instituição organizada política, social e juridicamente. De forma bem resumida, ele é resultado da união entre um território, um governo e um povo. O que o senhor fala um pouco sobre isso aí, da organização entre as entidades, o governo federal, estadual, municipal, e juridicamente também, que atenda ali a sociedade da nossa população e a sociedade, que muitas vezes sente falta do poder público, e somente nessa onda da crise da água, que está ocorrendo só no estado de São Paulo, é no Rio de Janeiro, é Minas Gerais, e a gente sabe que precisa ser políticas públicas, que entenda a sociedade da nossa sociedade e população. E o livro é importante nessa questão, doutor, que eu vi juridicamente também, que o cidadão tem um direito, como que está na Constituição Federal, todos somos perante a lei, são todos iguais, que é a água, que muitas vezes família sofre com a falta de água nas torneiras. Como que você fala aí para o nosso trabalhador que está acompanhando agora, nós, na cidade de Iguape, Biúna, Jequitiba, aqui na região metropolitana de São Paulo, e pela internet, www.stv.com.br, essa entrevista. A solução, doutor, do poder público e o cidadão. Eduardo, muitas vezes eu falo, eu não tenho todas as respostas, né? Nós, no trabalho que desenvolvemos, também ajudamos todos os atores aí da vida pública a pensarem também, não é? Mas, como você disse, e leu aí o trecho do livro, quando se refere a Estado, Estado para nós aqui vamos entender como o Brasil, né? A união de um território, um governo e um povo, não é verdade? E nos municípios não se faz muito diferente. O Brasil tem soberania perante os demais estados, os demais países do mundo. O município, ele também tem autonomia, só não tem soberania, mas fazendo esse paralelo, né, qual seria a área territorial do município? Os seus limites, né? Qual é o governo do município? O executivo e o legislativo. E qual é a população do município, ou a nação? São os munícipes. Então, se todos os municípios, inclusive, que é de competência constitucional, resolverem os seus problemas locais, automaticamente não se sobrecarrega
não se sobrecarregam os Estados-membros e os problemas da República Federativa do Brasil tendem a se resolver de uma maneira mais fácil e melhor equacionada. Lembrando que um município pode fazer um consórcio, uma parceria, montar uma empresa junto com outro ou outros municípios. Não precisamos ter somente o município isolado, quando tratamos, por exemplo, da crise hídrica, como você ressaltou agora há pouco, e foi um dos temas mais, digamos, intrigantes e que os gestores públicos têm que enfrentar atualmente aqui na região sudeste do Brasil, especificamente em São Paulo. Doutor, é uma questão, a prioridade é a água, a gente vê. Tem pessoas que já me mandaram e-mail, por exemplo, eu tenho uma pessoa tem uma família que precisa da água. Também tem aquelas pessoas que estão camadas, aquelas pessoas, muitas vezes, e falta 3 dias de água. E muitas vezes o Estado não garante essa água para aquela família que tem problema com a família, necessidades especiais dentro de casa. Muitas vezes as pessoas não sabem o seu direito, se pode processar o Estado, a Sabesp, e fica naquela discussão. E muitas vezes comprando garrafas de água de 20 litros para abastecer a sua casa. Cabe esse cidadão que está vivendo essa dificuldade hoje, doutor, a falta de água, de processar o Estado para que garanta a sua água, como vamos dizer naquelas famílias que precisa, que a gente sabe que pronto-socorros precisa de água, vai caminhão-pipa para abastecer. E muitas vezes o cidadão, aquele que paga a sua conta de água, o seu esgoto, ele não tem esse mesmo direito. E muitas vezes tem uma pessoa em casa com enfermidade, precisando de tratamento, e muitas vezes precisa da higiene. E falta água 3 a 4 dias na torneira. Qual que a pessoa pode estar procurando para poder também garantir o seu direito, doutor? Carlos Eduardo Marques. Eduardo, muito interessante a pergunta, parabéns. Nós tivemos a situação semelhante quando nós tivemos, recentemente, num passado próximo, falta de energia elétrica, onde pessoas que dependiam de aparelhos elétricos para se manterem vivos em suas residências, simplesmente, sem mais nem menos, ou por um motivo ou outro, que a autoridade pública achava naquele caso concreto, retirava o relógio de fornecimento de energia elétrica e essa pessoa ficava sem nenhum respaldo para que esses aparelhos continuassem a funcionar. Eu mesmo manejei no meu escritório várias ações, na ocasião contra a Eletropaulo, no caso da energia elétrica, né, para que se mantesse o fornecimento de energia elétrica, inclusive para se garantir a vida. A vida é um direito fundamental do cidadão, né, e deve ser sempre respeitada pelo Estado. Lembramos ainda o princípio da dignidade humana. O que vem a ser esse princípio da dignidade humana, que também é direito fundamental do cidadão brasileiro? O princípio da dignidade humana, em poucas palavras, diz o quê? Que o Estado, com todo o seu potencial de poder, se é que podemos assim, dizer assim, deve se voltar para trazer essa dignidade humana para todos os seus cidadãos. Com relação à água, para respondermos especificamente, no meu entendimento, o cidadão que se encontrar nessa situação, dependendo da água para sobreviver, né, vida, dependendo da água para a sua vida, vida ou morte, né, se é que podemos dizer, tem sim e deve procurar os meios judiciais e teremos sim decisões judiciais favoráveis nesse sentido, para que se mantenha o fornecimento de água na residência desse cidadão ou desses cidadãos que necessitem desse bem tão precioso que é a água para viver realmente, né? Com a certeza, do professor Carlos Eduardo Marques, o cidadão tem direito à água. E muitas vezes entidades também que cuidam de pessoas especiais, já relatamos reportagem no Oeste em Foco, que também por falta de água, muitas vezes reclamou sobre essa questão. Doutor, para a gente trazer um assunto no próximo programa, até queria já deixar marcado, agendado, é sobre a segurança. Sumamente a gente vê hoje a lei das guardas municipal, né, na Constituição Federal, que ainda existe parâmetros para ser discutido,
perante a sociedade, perante as nossas autoridades, dos direitos e deveres. E muitas vezes a gente vê as guardas no Brasil, muitas vezes com poder máximo da polícia, mas muitas vezes não sabendo as atribuições para atender a sociedade, aqueles cidadãos, e muitas vezes a população pergunta, e eu recebo muito e-mail, que eu queria deixar para o próximo programa, para a gente trazer uma questão. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre as guardas no nosso Brasil e o Estatuto, e que a lei Constituição Federal rege para que as guardas entrem com a lei e o cidadão saiba os seus direitos e deveres. Eduardo, hoje no arcabouço jurídico que nós temos lá o artigo 144 da Constituição Federal, que ao tratar da segurança pública, elenca nos seus incisos, né, quem são as polícias do Estado, federal, os Estados membros, né, e no seu parágrafo 8º do artigo 144, preconiza que os municípios poderão criar as guardas municipais para a defesa dos seus próprios públicos, né? E recentemente tivemos editado uma lei federal que se denomina o Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? Ao meu ver, como constitucionalista, há uma impropriedade constitucional entre a lei federal e a atual Constituição Federal, da forma que ela se encontra redigida hoje, né? Para que as guardas municipais realmente sejam polícias municipais, que eu defendo que todo município tem que ter a sua polícia municipal, aos moldes da polícia militar para com o Estado, né? Para reprimir e prevenir e reprimir os crimes, né? Quer me parecer que o constituinte derivado, poder constituinte derivado, que hoje é feito esse papel de reforma da Constituição Federal pelo Congresso Nacional, lá nos moldes do artigo 59 da Constituição Federal, tem que reescrever a Constituição ou alterá-la nesse sentido, para que o ordenamento jurídico não fique, não tenhamos nenhuma norma inconstitucional, que é isso que vem a preconizar o sistema da hierarquia das leis, defendida mundialmente e secularmente por Hans Kelsen. E se você quiser mandar sua pergunta aqui no Oeste em Foco, ostv@bol.com.br, falar no próximo tema sobre as guardas municipais no Brasil, que a lei está na Constituição Federal, os direitos e deveres também do agente público para atender a sociedade da nossa população brasileira, que muitas vezes se cria as guardas municipais e muitas cidades brasileiras que ainda não têm a guarda municipal. E o direito também do agente público, guarda municipal, do direito também como o Estado garante dos policiais civil e militares nos estados. Precisamos trazer esse tema. Manda seu e-mail, vamos estar entrevistando aqui o professor Carlos Eduardo Marques para falar um pouco mais sobre o direito e deveres de você, cidadão. Professor, obrigado pela entrevista e desde já deixando aqui o canal da OSTV aberto para estar trazendo um assunto ao jurídico, esclarecimento à população e à sociedade, os temas relevantes que é o direito e o dever do cidadão. E obrigado pela entrevista. Eduardo, eu que só tenho a agradecer de mais uma vez você abrir esse canal de comunicação para nós podermos expressar as nossas ideias, os nossos ideais também, né? Só tenho a agradecer ao STV, aos telespectadores e mais uma vez ao Dr. José Almir, presidente da 117ª subseção da OAB Barueri, que prontamente nos atendeu, né, ao conceder a casa do advogado para nós podermos ter essa conversa. Passo às suas mãos agora um exemplar do livro, né, e permaneço à disposição para discussões que se fizerem pertinentes e necessárias com relação aos assuntos abordados no livro, o fortalecimento dos municípios como solução para o Brasil. Muito obrigado. E chegando ao final do Oeste de Foco de hoje, queria também agradecer ao presidente da OAB de Barueri, José Almir, pela
atenção, deixar a gente usar esse espaço para estar entrevistando aqui o professor Carlos Eduardo Marques, simplesmente o fortalecimento do livro dos municípios como solução para o Brasil. E no próximo programa também vamos estar entrevistando o presidente da OAB para falar sobre a inauguração desse lindo prédio que a gente estamos aqui hoje. Parabéns à OAB de Barueri, aos advogados de Barueri, pela essa grande conquista, que é a importância do direito ao cidadão. A prerrogativa do advogado, ter a sua casa, muitas vezes para discussão no judiciário, que isso traz importância à nossa legislação brasileira. E que também o Ministério Público também tem a sua casa, como aqui é o exemplo da cidade de Carapicuíba, o Ministério Público também tem o seu espaço, que aqui também que consolida o direito do cidadão, que é o direito e deveres. E a gente aqui agradece mais uma vez a OAB de Barueri pela essa grande oportunidade de a gente estar entrevistando aqui o professor Carlos Eduardo Marques. E chegando ao final do Oeste em Foco de hoje, sugestão e reclamação 2803-2241 ou manda e-mail ostv@bol.com.br. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até lá. O melhor do entretenimento você encontra aqui na TV União. Às 10 horas, Top Mais. 11h30, Traduzidos. E 4 da tarde, Clube Pop.